A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que nós fazemos sobre o estudo da revista da Escola Dominical. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera. Muito bem, você que nos acompanha, é um prazer muito grande ter você mais uma vez conosco aqui, para juntos nós acompanharmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Nós estamos chegando aí a última lição desse segundo trimestre do ano de 2025. Estamos estudando uma série de lições baseadas no Evangelho de João, lições comentadas pelo pastor Elianai Cabral, e estamos aí encerrando, o aprendizado que a gente adquiriu aqui nesse trimestre, foi de grande relevância para as nossas vidas, estudando uma série de lições baseadas nesse evangelho que foi escrito para a igreja. O Evangelho de João foi um evangelho escrito para a igreja. João escreveu para os irmãos. E estudamos aqui esse trimestre com esse assunto geral, definido como "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. 13 lições baseadas no Evangelho de João, onde cada uma delas nos deu a oportunidade de nos aprofundar no estudo deste Evangelho e aprendemos aqui adquirimos experiências, conhecimentos muito importantes para a nossa vida espiritual através de cada capítulo do Evangelho de João que nós estudamos. Muito bem. E agora nós vamos, nesta lição número 13, a última lição desse trimestre, nós vamos estudar sobre renovação da esperança. Esse é o título desta última lição. Renovação da esperança. Bom, por que nós vamos estudar esta lição com este título? Qual a razão de termos aqui esse título para esta última lição desse trimestre? Nós, estudando aqui cada lição, percebemos que nos últimos capítulos do Evangelho de João, Jesus preparou os seus discípulos para os grandes acontecimentos que se daria com a vida dele. Jesus alertou os discípulos de que ele seria preso, julgado, seria consequentemente condenado, e a condenação seria a morte de cruz. Jesus vem falando sobre isso desde o capítulo 14, Desde o capítulo 14, Jesus vem alertando os discípulos sobre esses acontecimentos. Mas Jesus também falou que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Só que os discípulos, eles estavam tão acostumados a andar com Jesus, eles estavam tão acostumados a ter a presença de Jesus em suas vidas, e quando Jesus começou a dizer que teria que se ausentar deles, evidentemente que eles foram profundamente impactados. Por isso que no capítulo 14, Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração". Quando eles conseguiram entender que Jesus estava prestes a se ausentar deles, eles foram terrivelmente impactados com isto. Eles não conseguiam mais se imaginar sem Jesus. E o medo, a preocupação, tomou conta dos discípulos. O que Jesus dizia a respeito da sua ressurreição, por um momento ficou até esquecido. Os discípulos nem sequer paravam para refletir nisso, que Jesus iria ressuscitar. Ainda que fosse morto, ao terceiro dia ressuscitaria. Os discípulos sabiam disso. Ou seja, Jesus falou sobre isso para eles. Mas o que eles estavam para experimentar, a ausência de Jesus, foi algo que chamou tanto a atenção dos discípulos a ponto de ofuscar
essa mensagem de esperança que Jesus também trazia para eles, a respeito da sua própria ressurreição. E aí nós temos, no desenrolar dos últimos capítulos do Evangelho de João, João falando sobre o julgamento de Jesus, da condenação. Quando chega na lição passada que nós estudamos aqui, quando nós vamos chegando aí aos capítulos 19, conforme nós estudamos, nós encontramos ali Jesus experimentando aquilo que ele disse que iria acontecer com ele. No capítulo 18, Jesus é preso, os discípulos assistem isso, Jesus sendo preso no Getsemane, Jesus sendo traído por um dos apóstolos, e a Bíblia diz que os discípulos fogem diante da situação, eles não tinham o que fazer, eles fugiram, e Jesus é levado preso para ser julgado de madrugada na casa do sumo sacerdote. Jesus foi levado para ser julgado de madrugada, um julgamento injusto, e pela manhã cedo, Jesus foi levado diante de Pilatos sob a acusação de que ele teria dito que era o rei dos judeus. Os discípulos, eles foram terrivelmente impactados com a prisão de Jesus. Eles não conseguiam imaginar isso. E quando isso aconteceu, fugiram. Temos alguns que ainda insistiram em continuar mais próximo de Jesus possível. Foi o caso de Pedro, que a Bíblia diz que estava seguindo Jesus de longe, e enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro estava sendo apertado, porque as pessoas reconheceram ele e diziam para ele: tu és um galileu, tu és um deles, tu fala como um galileu. Em um dos evangelhos chega a dizer que Pedro praguejou, Pedro chegou a falar palavras contra Jesus para tentar se safar daquela situação. Pedro foi apertado. E a Bíblia diz que João foi o outro discípulo que seguiu Jesus, porque João tinha um certo conhecimento com os sacerdotes e teve o privilégio, de entrar para acompanhar o julgamento de Jesus. Então nós temos aí Pedro, que estava ali nas proximidades, e temos João, que também estava ali nas proximidades, próximo a Jesus sendo julgado. É claro que tudo que eles viram ali foi traumático. É claro que foi traumático. Eles viram Jesus ser julgado injustamente. Jesus, enquanto estava sendo julgado, estava sendo violentado com pauladas, cusparadas, tapas no rosto. E é evidente que isso causou, com certeza, nos discípulos, um trauma muito grande. Isso abalou emocionalmente os discípulos. Então nós temos aqui um cenário muito difícil de lidar. Eu gostaria que você, que está acompanhando esta lição, pudesse na sua mente viajar. Imagine se você estivesse do lado de Pedro ali, sendo interrogado, sendo apertado para confessar que era um dos discípulos de Jesus. Imagine você junto com João, que estava lá dentro acompanhando o julgamento de Jesus, sem poder fazer absolutamente nada para salvar Jesus, para livrar Jesus daquela situação. Sendo esses discípulos de Jesus. Então, seria interessante que nós conseguíssemos, na nossa mente, viajar até essa realidade vivenciada por eles, para a gente entender como que estava a cabeça dos discípulos, como estava o emocional desses discípulos,
diante de tudo que eles estavam vivenciando, vendo Jesus sangrar, vendo Jesus ser machucado, vendo Jesus ser agredido. Eles que estavam acostumados a ver Jesus expulsar demônios, repreender enfermidades, eles que estavam acostumados a ver as pessoas chegarem até Jesus e adorar a Jesus, agora estavam vendo o seu Jesus, o seu mestre, sendo duramente violentado, castigado, sangrando, sendo humilhado com cusparadas, com bofetadas no rosto, com pauladas que davam no seu corpo. Então, eu chego à conclusão que o que esses discípulos vivenciaram ali foi algo muito forte, que os impactaram de forma tremenda. E com certeza, tudo que eles viram ali acontecer com Jesus, tudo que eles presenciaram, e depois Jesus recebendo as chicotadas no seu corpo, tendo as suas costas lanhadas com 40 chibatadas. Depois, certamente eles já acompanharam, viram Jesus subindo o Monte Caveira, carregando uma cruz, um madeiro nas costas, o madeiro que seria usado para pendurá-lo. Eles viram isso. Certamente eles viram ou tomaram conhecimento das quedas que Jesus teve ao subir o Monte Caveira, ao subir o monte da crucificação. Eles viram ou tomaram conhecimento disso. A população de Jerusalém alvoroçada, as pessoas gritando, alguns, quem sabe, até gritando palavras de lamentos, mas a maioria palavras de escárnio, palavras de zombaria. Os romanos, os soldados romanos apertando, empurrando Jesus. Jesus andando e caindo com o madeiro sobre os ombros, com suas costas lanhadas, com a sua cabeça ferida com a coroa de espinhos. Eles viram isso. Viram Jesus chegar no Monte Caveira com todas as dificuldades. Eles viram Jesus ter o seu corpo estendido sobre o madeiro e os pregos cravarem as suas mãos. Eu imagino que Jesus gemeu, eu imagino que Jesus gritou, ou se ele não gritou, gemeu. Era a natureza humana sendo castigada ali. As mãos e os pés sendo furados por pregos. Imagine esse corpo sendo levantado na cruz. Eu imagino que o peso rasgou a carne de Jesus. Vocês imaginem João, porque a Bíblia diz que João levou Maria até a presença de Jesus crucificado. E a Bíblia diz que, mesmo crucificado, naquele estado, Jesus disse para João: eis aí a tua mãe. E disse para Maria: eis aí o teu filho. Ou seja, cuida de Maria por mim. Meus irmãos, eu estou relatando tudo isso justamente para que você que está aqui me acompanhando viaje na sua imaginação até Jerusalém e presencie com a sua imaginação essa realidade que Jesus viveu. Porque isso tudo foi terrivelmente impactante para os discípulos. Cada gota de sangue que caía daquela cruz,
cada gota de sangue que batia naquele chão, que molhava aquele chão, com aquela multidão ali acompanhando todo aquele quadro, Jesus sangrando da cabeça aos pés. Tudo isso foi presenciado por alguns discípulos, em especial João, eu tenho certeza que presenciou isso. E os que não presenciaram, tomaram conhecimento porque isso foi um assunto de domínio público de toda a população ali. E todos sabiam o que acontecia num ato da crucificação. Então, os discípulos, eles foram tão impactados e ficaram tão abalados, tão assustados e amedrontados com tudo que aconteceu, que eles, sem dúvida nenhuma, por um momento perderam a sua esperança. Mas perdeu, pastor? Eu posso dizer que sim. Eu posso dizer que sim, perderam a esperança, porque o que a gente vê agora aqui é um grupo de discípulos assustados, amedrontados, que não estavam mais em público, mas estavam escondidos. Quando se reuniam de portas fechadas. Isso mostra que eles tinham medo, eles estavam assustados, amedrontados, porque se aconteceu isso com o mestre, o que aconteceria com eles? Se mataram o mestre, o que faria com os discípulos desse mestre? Então a realidade dos discípulos ali era essa: medo, pavor, incertezas. O que será de nós agora? O que será de nós sem o nosso mestre? O que será de nós sem Jesus? E tudo que ele pregou, e tudo que ele falou, e a respeito do reino de Deus, e a respeito desse reino, que ele é o herdeiro, que ele toma posse, como será agora? O que será de nós sem o nosso Jesus? Então, todo aquele cenário, com certeza, tirou dos discípulos a esperança. A esperança. E esta lição que nós vamos estudar hoje aqui, ela é importante, porque ela mostra o próprio Senhor Jesus renovando a esperança dos discípulos. Eles passaram por um momento de muito pavor, de muito medo, de total insegurança, porque eles estavam sem Jesus. E é claro que a ausência de Jesus traz isso. A ausência de Jesus traz medo. A ausência de Jesus traz o pavor. A ausência de Jesus traz incertezas. Se Jesus não estiver presente, a nossa vida é um vazio. Mas nós temos na lição de hoje Jesus ressuscitando ao terceiro dia, e ele fez questão de procurar os seus. Ele fez questão de se apresentar aos seus discípulos. Para quê? Para renovar as esperanças, para renovar a alegria dos discípulos, para renovar nos discípulos a certeza de vida eterna, para renovar neles a esperança de reinarem com o Senhor, com o próprio Senhor Jesus. É isso que nós temos nessa lição. Por isso que o título da lição é Renovação da Esperança. E essa renovação da esperança dos discípulos foi executada pelo próprio Jesus. O próprio Jesus, em pessoa, trabalhou a reconstrução, a renovação da esperança dos discípulos. Eles estavam destruídos, eles estavam arrasados, eles estavam esmagados, mas a presença de Jesus renovou a esperança. A presença de Jesus devolveu aos discípulos a esperança. Por mais destruído que o ser humano esteja,
por mais desesperado que o ser humano esteja, a presença de Jesus devolve a esperança. A presença de Jesus traz esperança para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desesperados. É o que nós aprendemos nesta lição. O nosso textuário se encontra em João capítulo 20, versículo 26, e diz assim: 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Eu não vou me aprofundar nesse versículo agora, porque ele faz parte do contexto aqui da leitura bíblica em classe. Mas o que nós temos aqui é um dos momentos em que Jesus se apresentou aos discípulos para confirmar. Vocês vejam que a morte de Jesus, a crucificação, foi algo tão forte, tão pesado para os discípulos, foi tão traumático, que não bastou eles verem Jesus uma vez só. Jesus precisou estar, depois de ter ressuscitado, Jesus precisou estar com os discípulos aqui 40 dias. 40 dias. Jesus se apresentando aos discípulos para que eles finalmente entendessem que Jesus ressuscitou, que ele venceu a morte. Não era um fantasma, não era fruto de um delírio, de um êxtase, não era fruto da imaginação. Verdadeiramente o Mestre ressuscitou. E com a ressurreição de Jesus, renova-se as esperanças de que nós também vamos vencer a morte. Nós vamos ter vida eterna, porque se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então, o que nós temos aqui no capítulo 20, versículo 26, foi uma das vezes que Jesus se apresentou aos discípulos. A Bíblia cita cerca de 10 vezes, por 10 vezes pelo menos, Jesus se apresentou aos discípulos dentro desse espaço de 40 dias. Isso para mostrar aos discípulos que definitivamente Jesus havia ressuscitado e eles estavam agora garantidos, eles tinham a garantia de vida eterna porque Cristo venceu a morte. Bom, a nossa verdade prática diz o seguinte: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Irmãos, se Jesus tivesse morrido na cruz e não ressuscitado, Jesus seria apenas mais um mártir, mais um herói. Por isso que a ressurreição de Cristo é um grande diferencial no cristianismo. Porque precisamos crer na morte de Jesus na cruz para entender o perdão dos nossos pecados. Porque se Cristo não morresse na cruz, não tinha perdão dos pecados. Mas se Cristo não ressuscitasse, não tínhamos a esperança de vida eterna. Jesus seria apenas mais um mártir, mais um herói. Como cada religião tem o seu herói, cada religião tem o seu doutrinador que morreu. Alguns morreram em defesa da sua crença. E Jesus, se não tivesse ressuscitado, ele seria mais um, junto com Maomé, junto com Buda, junto com Confúcio, junto com tantos outros religiosos que marcaram povos com os seus ensinamentos, mas morreram e o corpo continua sepultado, o sepulcro continua lá. Mas o diferencial em relação a Cristo é que Jesus morreu, mas ressuscitou. E o seu corpo não está lá mais. Não está lá. O seu corpo não está no sepulcro. Não há corpo de Jesus no sepulcro, porque ele ressuscitou e voltou para o Pai.
E essa é a nossa esperança. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então, não faria sentido o Evangelho sem a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ela é a conclusão de todo o processo salvífico. O processo salvífico, ele de fato se inicia com a crucificação de Cristo e ela se conclui para nós com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 3 dias depois de morrer na cruz. Tá certo? Então, nós não podemos ignorar este fato, porque a nossa eternidade, a garantia da eternidade, a garantia de vida eterna, está diretamente relacionada com o fato de Jesus ter ressuscitado. A leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 20, versículos 19, versículo 20, versículo 24, até o versículo 31. Esta lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. O segundo objetivo desta lição é reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria, até já comentei um pouco sobre isso. E o terceiro objetivo desta lição é fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Tá certo? Agora vamos comentar um pouquinho esses versículos que temos aqui na leitura bíblica em classe, que é o texto base desta lição. João capítulo 20, versículo 19, começa dizendo o seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Meus irmãos, olha que riqueza de informação nós temos nesse texto aqui. Ainda estamos falando do dia da ressurreição de Jesus. Porque de manhã, o sepulcro teve ali um alvoroço. De manhã, nós temos as mulheres que foram ao sepulcro. Nós temos Maria Madalena, que foi lá também. Maria Madalena chegou lá, o sepulcro estava vazio. Ela corre para avisar os discípulos. Pedro e João foram correndo ver. João chega na frente de Pedro, mas quem tem coragem para entrar é Pedro. Pedro entra e se depara com os lençóis, inclusive o lençol que estava cobrindo a cabeça de Jesus, devidamente organizado ali. Eles saem e o alvoroço continua. O alvoroço segue. Maria Madalena disse que viu Jesus. Depois de ela ver os 2 anjos, ela vê Jesus. Jesus chama ela, Maria. E ela viu Jesus ali no horto, no jardim. Ela volta, diz aos discípulos que teve um encontro com Jesus. E aí vem aquela série de emoções, né? Vem aquelas emoções sobre os discípulos. Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? Se ressuscitou, estamos garantidos. Se não ressuscitou, e se foi delírio, e se foi emoção? Então os discípulos viveram ali aquele turbilhão de emoções, muitas emoções, vivenciadas por aqueles discípulos naquele dia. O domingo, aquela manhã de domingo foi uma manhã de muito alvoroço para os discípulos. E agora no versículo 19 que nós lemos aqui, encontramos esses discípulos mesmo ouvindo falar da ressurreição de Jesus, eles estavam cerrados, ou seja, com portas fechadas, e a Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus.
apesar de correr a notícia da ressurreição de Jesus, eles ainda estavam com medo dos judeus. E eles estavam ali fechados em uma casa que a gente não sabe exatamente onde. E enquanto eles estavam ali com a porta fechada, com medo dos judeus, conversando sobre a possibilidade de Jesus realmente ter ressuscitado, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Mas isso aqui é muito mais do que uma saudação, viu, gente? É muito mais do que uma saudação, irmãos. Porque quando Jesus entra ali e diz: paz seja convosco, Jesus estava dando aos discípulos aquela paz que fugiu do coração deles com a ausência de Jesus. Aquela paz que eles haviam perdido com aquele turbilhão de acontecimentos em Jerusalém. Aquela paz que eles tinham nos seus corações e havia perdido porque Jesus não estava com eles naqueles dias, porque havia sido preso e havia sido morto, e já era o terceiro dia da morte de Jesus. Então os discípulos estavam vivendo um momento que o coração deles estava tomado de temor, de medo, de pavor. Não tinha espaço para paz. Mas quando Jesus chega no ambiente, Jesus diz: paz seja convosco. É mais do que uma saudação. É a presença daquele que é o príncipe da paz. É a presença daquele que pode dar a paz. Sim, ele agora estava entre os discípulos novamente. E aí, os discípulos, certamente assustados, admirados por ver Jesus ali, talvez sem acreditar, e eu digo que talvez mesmo vendo ali não estavam acreditando, porque no versículo 20 Jesus procura provar para eles que é ele mesmo. No versículo 20 dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado onde havia sido ferido pela lança. E a Bíblia diz que, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Depois de eles verem as mãos furadas, as marcas do furo das mãos, depois de eles verem a marca do furo da lança ao lado aqui de Jesus, aí sim, a Bíblia diz que eles se alegraram vendo o Senhor. Mas vocês observem que Jesus não critica os discípulos. Jesus não fica indignado com a reação dos discípulos, porque de fato era algo muito forte que eles estavam vivendo. Há pouco tempo, há poucas horas atrás, eles estavam se sentindo destruídos. E agora o Mestre voltou, o Mestre está com eles de novo. O Mestre está junto deles novamente. Então eles estavam, como diz lá no Salmos, eles estavam como os que sonham. Estavam num estado de êxtase, admirados com tudo que estava acontecendo ali. Porque Jesus estava novamente no meio deles. Só que aí passa-se aquele dia. E aí vem o versículo 24 dizendo que Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio a eles. No versículo 24 diz que Tomé não estava nesse primeiro dia. E aí no versículo 25 diz: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Vocês vejam aqui que os discípulos só creram depois que eles viram as mãos furadas e o local onde a lança furou Jesus. E quando eles comentaram com Tomé o fato de Jesus ter chegado ali, ele não acreditou.
Eu sei que a gente usa muito Tomé para falar sobre o crente que precisa ver para crer, e o próprio Jesus também usou o fato que aconteceu com Tomé para nos dar uma lição muito interessante, bem-aventurado aqueles que não vê, mas crê. Mas, de fato, eu percebo que Jesus, de alguma forma, também entendeu a mente e o coração de Tomé. Porque realmente o que estava acontecendo ali era muito forte. E a Bíblia diz que Tomé reagiu como um homem natural. Tomé disse, eu não creio. Eu só creio se eu ver. Eu só creio se eu colocar o dedo, puser o dedo no lugar dos cravos. E aí vem o versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, ou seja, naquele mesmo ambiente do domingo anterior, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Deixa eu fazer aqui uma observação importante. Vocês vejam que Jesus apareceu para os discípulos no primeiro dia da semana e no outro domingo novamente apareceu. É por isso que nós não guardamos o domingo, mas temos o domingo como o dia que a gente se reúne na igreja, é o dia que a gente cultua. Embora a gente faça isso todos os dias, mas o dia de domingo se tornou um dia mais tradicional. Por quê? Nós não seguimos nenhum tipo de decreto humano, não. Naturalmente, o domingo passou a ser um dia especial para a igreja. Antes de Constantino fazer qualquer decreto estabelecendo o domingo como dia do Senhor, a igreja se reunia no domingo. E nós nos reunimos no dia de domingo por conveniências, por conveniências. É o dia que todo mundo está em casa, é o dia que é mais fácil que toda a igreja se reúna. Nós nos reunimos qualquer dia da semana, mas o dia de domingo sempre acaba sendo um dia mais favorável para que a igreja esteja reunida pela questão de ser um dia que passou a ser um dia de descanso para todos nós. Isso se tornou uma coisa tradicional. Mas para nós o dia do Senhor é qualquer dia. Dia de cultuar a Deus é qualquer dia. Então, aproveitando aqui, é importante que a gente frise, procure frisar que nós não guardamos o sábado porque não existe nenhum mandamento no Novo Testamento para guardar o sábado. Mas nós também não fazemos do domingo uma lei para se guardar, porque também nós não temos nenhuma ordenança bíblica para guardar o domingo. No entanto, o domingo se tornou um dia impactante, importante para nós por algumas razões, como essa. Nós temos aqui Jesus ressuscitando no domingo. No domingo seguinte, Jesus novamente se encontra com os discípulos. E assim a igreja no livro de Atos também se reúne aos domingos. E a gente acabou tendo, a igreja passou a ter o costume de se reunir aos domingos para cultuar a Deus. E depois foi feito decretos oficializando o domingo como dia do Senhor, mas é importante que a gente deixe claro que o dia do Senhor, que é o domingo, nós não cumprimos ele como uma lei, uma obrigação de guardar para ser salvo. Não. A gente cultua a Deus no domingo, mas devemos cultuar a Deus em qualquer outro dia da semana. Mas é inegável que o dia de domingo se tornou um dia importante para os cristãos por conta dos fatos que aconteceram no domingo. Foi no domingo que Jesus se reuniu com os discípulos pela primeira vez. Foi no domingo seguinte que Jesus novamente se reúne com os discípulos. Foi no domingo que os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo. E assim se tornou um dia importante da semana para a igreja. E nesse caso aqui, o que é que nós temos? Jesus, 8 dias depois, Jesus se reúne com os discípulos. E lá estava Tomé, o Tomé que não estava na primeira oportunidade, estava agora junto com os demais discípulos, quando Jesus chega e diz, paz seja convosco. E aí no versículo 27,
Jesus se dirige a Tomé e diz, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. No versículo 28, essa conversa de Jesus com Tomé dá origem a uma frase extraordinária dita pelo apóstolo Tomé. Versículo 28. Tomé respondeu-lhe e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Tomé não só reconheceu que era o mestre, como também reconheceu Jesus como o próprio Deus. O Deus encarnado, o Verbo divino que se fez homem. Está aqui relatado na própria palavra que saiu da boca de Tomé. Senhor meu, Deus meu. Tomé não só reconheceu a ressurreição de Jesus, como também reconheceu aqui a sua divindade. No versículo 29, disse-lhe Jesus, por que viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. No versículo 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é um cenário onde Jesus restaura a esperança de um grupo de homens que estavam amedrontados, destruídos emocionalmente, destruídos espiritualmente, por conta da perda do seu Senhor. Mas nesse texto que nós lemos, nós observamos Jesus procurando os discípulos para renovar neles as forças, o ânimo, a esperança, para que eles de fato compreendessem que o que estava acontecendo ali era o cumprimento daquilo que Jesus havia dito a eles, que ele iria morrer, mas ressuscitaria ao terceiro dia, para que eles pudessem também ter a certeza da vida eterna. Tá certo? Bom, a nossa lição está dividida em 3 partes. No primeiro tópico nós temos a aparição de Jesus Cristo. No primeiro subtópico nós temos paz seja convosco. Eu já expliquei para vocês a importância dessa frase, que é citada 3 vezes aqui, Jesus dizendo aos discípulos, paz seja convosco. Já expliquei para vocês que essa frase tem uma importância que vai além da simples saudação, mas aquilo que Jesus estava fazendo na vida dos discípulos, que era colocando a paz nos seus corações. No segundo subtópico, nós temos aqui o registro das aparições de Jesus ressurreto. Eu gostaria de ler aqui essa parte, porque é importante vocês acompanhar aqui os momentos em que Jesus se apresentou aos discípulos, provando para os discípulos que ele havia ressuscitado. Então, olha o que está escrito aqui, no segundo subtópico, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram no período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, João capítulo 20, versículo 11 até o 18. Segundo, seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Mateus, capítulo 28, versículo 8 até o 10, diz que elas viram Jesus e adoraram. Terceira aparição, depois foi a vez de Pedro. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 34, diz que Jesus apareceu a Simão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5, também diz isso. Quarta aparição, e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús, ao anoitecer. Lembra de Jesus aparecendo aos 2 discípulos no caminho de Emaús?
Pois é, Lucas capítulo 24, versículo 13 até o 32, narra esse momento que Jesus aparece aos discípulos. E quando ele se revela aos discípulos, ele desaparece diante dos olhos deles. Quinta aparição de Jesus. Discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. É o texto que faz parte da leitura bíblica em classe. Sexta aparição de Jesus, posteriormente na presença de Tomé. Foi exatamente o que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe. Sétima aparição de Jesus. Apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. João capítulo 21. A Bíblia diz que Pedro resolveu pescar. Vou pescar. E foi com ele outros 6 discípulos. Mas quando Pedro estava lá na pesca, parece-me que Pedro estava querendo voltar à vida anterior. Pedro estava querendo voltar à velha vida, a vida de pescador. Por alguma razão, parece que Pedro estava perdendo as esperanças ali. Mas lá onde eles estavam, no mar da Galileia, aparece um homem na praia e pergunta para eles: tem peixe aí, amigos? E eles disseram: nós não pegamos nada. E aí o homem que estava na praia disse: joga para o lado direito. E quando eles jogaram, pegaram muitos e muitos peixes. E Pedro e João entenderam que era o Senhor. Vieram até a praia e quando chegam na praia já encontraram um peixe assando na brasa, um pão assando na brasa. E ali eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus na beira, no mar da Galileia, na praia do mar da Galileia. E lá estava Jesus, mais uma vez renovando as esperanças dos seus discípulos. Oitava aparição de Jesus, depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Número 9, nona aparição, dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão. O próprio Jesus ressuscitado apareceu a Tiago. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Lembrando que Tiago, Judas, esses que eram meio-irmãos de Jesus, só se converteram depois da ressurreição de Jesus, tá? E a 10ª aparição de Jesus foi, por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Então, nós temos aqui 10 momentos, pelo menos 10 momentos em que Jesus aparece a alguém. E por que Jesus, durante esses 40 dias, apareceu a tanta gente? Para deixar provas de que era realmente ele que havia ressuscitado. Se ele apenas tivesse aparecido a Maria Madalena, iriam duvidar. Se tivesse aparecido apenas aos discípulos, diria que era uma pregação dos discípulos para tentar provar que Jesus ressuscitou. Mas, como ele apareceu a mais de 500 pessoas, com certeza ficou muito mais difícil contestar ou desmentir a ressurreição do Senhor Jesus. No segundo tópico, nós temos a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Primeiro subtópico, o medo deu lugar à esperança. Nós já falamos sobre isso, né? Segundo subtópico, a tristeza deu lugar à alegria, claro, né? Os discípulos estavam tristes, passaram a ficar muito alegres e empolgados vendo Jesus ressuscitado. E terceiro subtópico, esperança e alegria. Na terceira parte da lição, terceiro tópico, nós temos a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Primeiro subtópico, as dúvidas foram dissipadas, com certeza. Toda aquela dúvida se Jesus realmente tinha ressuscitado ou não, toda aquela dúvida se Jesus iria ressuscitar ou não, tudo foi dissipado com o próprio Jesus se apresentando aos discípulos. Segundo subtópico, fortalecimento da fé. É claro que a fé dos discípulos foi fortalecida ao verem Jesus ressuscitado. O próprio Tomé, que era cético,
acabou reconhecendo não só que Jesus já havia ressuscitado, mas a própria divindade de Jesus, né? Terceiro subtópico, nós temos fortalecimento da esperança. A esperança da vida eterna foi fortalecida e restaurada quando os discípulos perceberam que de fato quem estava ali era o Mestre, o Senhor Jesus. A conclusão da lição para a gente encerrar diz o seguinte: durante esse trimestre exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, e por conseguinte a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao credes tenhais vida em seu nome. Muito bem, encerramos assim a nossa lição. Eu quero fazer um desafio a vocês, que vocês, por gentileza, entre aí no nosso comentário e comente qual foi a lição que vocês mais gostaram e qual foi também o ensinamento que vocês guardaram. Isso é importante para a gente analisar aquilo que a gente fixou na nossa mente, né, com o aprendizado. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês escrevam aí qual foi a lição que vocês mais gostaram, que mais impactou vocês e o que vocês aprenderam de importante, de interessante, que ficou marcado, algo que vocês não conheciam, que vocês não sabiam, que vocês não tinham prestado atenção e de repente ao estudarem aqui, né, essas lições, vocês se aprofundaram e passaram a entender melhor, de forma mais clara. Faça isso. Eu gostaria de pedir a vocês que façam esse trabalho, isso vai ser importante para vocês, tá bom? E comentem a nossa lição, convide outras pessoas para assistirem, compartilhe o nosso link para que outras pessoas também possam assistir e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, esperamos vocês no próximo trimestre, no terceiro trimestre, quando estaremos estudando sobre a Igreja de Jerusalém, uma série de lições aprendendo sobre a Igreja de Jerusalém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.